Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está diariamente na vida de todo mundo, que a gente não vive sem, mas também não para pensar a respeito, muito menos se preocupar, que é a água. Um projeto recém-lançado em Araçatuba promete recuperar o córrego Machadinho, um dos principais mananciais da cidade, e garantir mais qualidade de vida para os moradores. Para explicar como funciona essa iniciativa, o projeto Água Viva, nós recebemos a gestora da ação, Suzana Sintra, e o empresário Bolivar Bracali, proprietário da Aquatuba, empresa que lidera esse trabalho. Sejam muito bem-vindos aqui hoje. Muito obrigada por estarem aqui. Nós que agradecemos pela participação. Já de antemão, agradeço a Sueli, ao Jonathan, tá? Que eu já tive aqui com o Jonathan outras vezes, tá? E ao público aí que está mandando mensagem. E vamos lá, vamos beber Aquatuba e salvar o Machadinho. Eu vou começar fazendo uma pergunta para o Bolívar primeiro. Conta pra gente, de onde surgiu essa ideia? Foi com o senhor? Foi com a Suzana? De onde veio essa ideia? Olha, eu vou encurtar, resumir um pouco. Eu vi aquela fonte entre o Pé de Galinha e entre a Rua Aviação. E eu via muitas pessoas pegando água lá. E aí, como lá na Aquatuba nós temos um laboratório, tá, que fazemos uma análise diariamente, até 2 análises diariamente, eu peguei aquela água e vi que aquela água estava contaminada. Tá? Aí eu falei, poxa vida, não é justo esse pessoal que vai lá, tá, beber essa água contaminada. Então eu me empolguei em revitalizar aquele local. Tá? Aí eu estava lá no meu lazer, na minha casa, eu escuto uma palestrante lá em Portugal. Eu falei, conheço essa cidadã. Era a Suzana Sintra. E diante disso, que eu fiz? Eu a chamei, eu falei assim, esse é o cara. Tá? Aí eu chamei a Suzana, falei, Suzana, minha ideia é essa. A Suzana falou assim, olha, vamos ver. Aí ela foi atrás, mas só que lá tem uma demanda judicial. Tem uma demanda, uma briga que vai ser duplicado lá. Tá? E aí nós fizemos, por intermédio da Suzana, que é mentora total, dou todo o crédito a ela, desse projeto. Tá? Surgiu o reflorestamento da nascente do Machadinho. Tá? Por quê? Porque sem os pequenos lagos, córregos, não vão ter os rios. E não tendo os córregos, os rios, não vão ter os mares. Tá? Então, quer dizer, uma coisa depende de outra. E nem água potável, no caso, né? Ô, Suzana, me conta uma coisa, então. O que é o projeto Água Viva? Aí vocês resolveram mudar o local do projeto, assim, o que seria o projeto, foram para o Machadinho. E o que vai ser desenvolvido? O que é o projeto Água Viva? Nós escolhemos o Machadinho porque, assim, é interessante falar que o Machadinho não é a única nascente que vai ser trabalhada. O sonho do Bolivar é recuperar todas as nascentes. Então, o Machadinho é apenas a primeira. E ele foi escolhido como primeira pela vulnerabilidade que ele está. O Machadinho já está em processo de morte, né? Então, ele não tem tempo. Essa é a grande verdade. Então, por isso ele foi escolhido. E o projeto lá, em que consiste? Consiste em revitalizar o solo, fazer o plantio e depois a manutenção do lugar. Estou falando 3 etapas aqui bem rapidamente, mas o projeto ele é bem amplo. Foi um projeto feito pelo Lucas Proto, que é um engenheiro ambientalista. Então, é bastante complexo o trabalho. Eu já entrevistei o Lucas e ele contou aqui na entrevista, inclusive foi no começo do ano, algo que eu sou jornalista, trabalho há mais de 20 anos na área, mas é algo que eu não sabia, não sou especialista dessa área. Ele falou assim que dependendo da árvore que é plantada próximo a mananciais, a nascentes, essa árvore ela pode causar impermeabilização do solo, porque dependendo do tipo de folha que cai ali no solo ou as raízes, a água da chuva acaba não conseguindo penetrar nesse solo. E ele foi dando toda uma explicação ali
técnica sobre o assunto, então é um trabalho e tanto que vocês vão ter ali, né? Não, com certeza. Eu também aprendi muita coisa nesse processo que eu não sabia, como, por exemplo, fala as árvores invasoras. Eu nem sabia que existia isso. E lá, perto da nascente, tem muita, que são árvores que elas matam as outras árvores do local, elas crescem rápido e estragam o solo. Então, assim, são coisas, são detalhes que a gente nem sonha que existe e que tem que tomar todo cuidado. Por isso que eu falo que o projeto é bem complexo. Qual é essa primeira etapa que você falou? Quando ela começa? Essa primeira etapa, nós estamos fazendo uma negociação. A prefeitura ofereceu umas máquinas para fazer a limpeza, porque o terreno lá, ele como fala, ele tem buraco, ele não é um... ele é muito irregular, muito irregular, exatamente. Então, é um lugar bem trabalhoso de se fazer. Então, não é só um trabalho manual que exige ali, né? Vamos precisar de máquinas, outras coisas. Alguns maquinários o Bolívar já está comprando e, nesse momento, nós estamos dependendo apenas de marcar esse dia com a prefeitura para a gente começar a fazer a limpeza ali do local. Mas que será, assim, no máximo em 15 dias. E depois dessa limpeza, daí a outra etapa vai ser o plantio das árvores? Não. Ainda não também? Depois dessa limpeza, a etapa principal é a revitalização do solo. Porque não dá para você fazer um plantio ali se o solo não estiver revitalizado. Então, esse trabalho de revitalização, ele é um trabalho, assim, mais complicado, né? Plantar a árvore é a parte mais fácil do projeto. E é o que muitas pessoas pensam que, plantou a árvore, mas não é. O antes de plantar e o depois de plantar são as duas etapas principais do processo. Até para garantir que essas árvores cresçam com Sim, saúde. Exatamente. Ali, né? E não atrapalhem também o meio ambiente. Cresçam e permaneçam no local. Porque de nada adianta se plantar, porque lá nós temos muitas áreas alagadas. Tá? Eu não posso plantar qualquer árvore numa área alagada. Nós temos que pegar uma árvore específica, tá, para aquele local. Aí tem a parte seca. Tá? Aí você tem que pegar uma árvore, tá, para aquela região. Tá? E recuperar um solo é muito custoso, é caro. Tá? Porque, como a Suzana falou, a árvore é a parte mais barata, tá, do projeto. É um investimento alto, né? Olha, eu não fiz o cálculo de investimento. Tá? Eu não fiz assim, eu tenho uma simples noção, mas só que não é um projeto barato. E ainda mais que nós, financeiramente, nós não vamos pedir dinheiro para ninguém. 1% do faturamento bruto da Aquatuba será para esse projeto. E quando falamos em 1% de um faturamento bruto, é muito dinheiro para uma empresa. Tá? Porque tem muitas empresas que o lucro líquido, tá, dá 1, 2, 3%. Então, eu estou falando em 1% do faturamento do bruto, né? Do bruto. Esse projeto, vocês estimam que ele vai levar quanto tempo, mais ou menos, até para começar a enxergar ali resultados concretos? O tempo, ele não dá para você falar um prazo preciso. Por quê? Porque, como o Bolívar acabou de falar, 1% do faturamento vai para esse projeto. E na nossa campanha nós estamos usando o slogan Beba Aquatuba e Salve Machadinho. Mas por que é esse slogan? Ele não é uma propaganda. É porque quanto mais pessoas beberem Aquatuba, mais rápido a gente consegue realizar o projeto. Entendeu? Então, existe essa variável, né, de quanto a empresa vende. Porque 1% vai para o Machadinho. Então, quanto mais a empresa vender, mais rápido a gente consegue realizar esse projeto e dar início a outros. Bolívar, você sente quando um projeto que envolve água, algo que todo mundo usa e precisa,
É mais fácil engajar as pessoas ou ainda existe resistência? Não, o pessoal está se conscientizando cada vez mais, tá? Se preocupando com a saúde, tá? E a Aquatuba é uma empresa que se preocupa muito com a saúde, tá? Para você ter noção, nós retiramos alguns sais das águas, tá? E deixamos zero sódio a nossa água, e o pH é uma água alcalina de 9,78. Tá? Nós deixamos o magnésio e o potássio e o cálcio na água. Qual a finalidade da água? Hidratar e limpeza dos rins. Não tem outra finalidade. A água não tem que ter flúor. A água não tem que ter ferro. A água tem que ter potássio, magnésio e cálcio. Só isso, para limpeza dos rins e hidratação. E nada melhor que você tomar uma água leve. Uma água, quanto mais sódio tem uma água, mais pesada essa água é. E 90% das águas alcalinas, tá, são pesadas. A nossa não. Tá? Experimente. E como que se experimenta uma água? A água natural, não é gelada. Aí você vai sentir... tem orientação, desculpa interromper, tem uma orientação específica aí de como degustar, degustar uma água. Você degusta a água natural. Tá? Quem degustar uma água natural, sem estar gelada, temperatura do meio ambiente, vai perceber a diferença de uma água para outra. De sabor, aquele sabor de fundo ali. O sabor é o paladar. Você vai sentir a acidez da água, a leveza. E tem água que, eu não sei, Jonathan, se você também percebe isso, mas comigo às vezes acontece. Eu acho que tem água que às vezes mata a sede, tem água que não mata a sede. Às vezes a gente toma uma água e fala, nossa, mas parece que eu ainda tô com muita sede, preciso tomar mais. Aí tem água que eu tomo e falo, nossa, essa aqui eu tô me sentindo hidratada. Isso, o que faz a diferença? São os minerais que tem nela? São os minerais que tem na água. Uma água leve você acaba bebendo mais, tá? Com mais facilidade, tá? E você percebe que você está desidratado na sua urina. É impressionante. Se a urina sai amarelinha, é que você está precisando tomar água. Tá? A urina tem que sair branquinha. Tá? Quando a urina está branquinha, você está, tá zero bala, tá bom? Fica a dica, você que está ouvindo a gente, aproveita e já vai lá pegar sua garrafinha com água, toma água. Muita gente fala que se esquece, não tem sede. Então, Jornal da Manhã, Araçatuba Alerta. Aproveita e já pega ali sua água. Jonathan, abre para mim, por gentileza, o site do salveomachadinho.com.br, que é o site oficial do projeto Água Viva. Você que está assistindo a gente pelo YouTube e Facebook, Jonathan está colocando na tela. Você que está ouvindo pelo rádio do seu carro, depois você vai lá e entre no site salveomachadinho.com.br. Tem ali mais informações também do projeto. Pode descendo, Jonathan, por gentileza. Tem imagens também, tem como vai funcionar, os números, os eventos que já foram realizados ali de lançamento. Pode descendo mais, por gentileza, ali, ó. Também tem uma coisa muito interessante no site. Esse projeto, ele, como tudo da Aquatuba, ele vai ser um projeto bem transparente. Então, tudo que for investido, tudo que for feito, vai constar no site. Vai estar tudo ali. Tudo ali, inclusive todas os primeiros as informações. passos, quando tudo, começar. Tudo. Quando vocês chamam o projeto Água Viva de legado ambiental, que cenário que vocês imaginam para Araçatuba daqui a 10, 20 anos, quando essa e talvez até outras iniciativas também forem colocadas em prática? Olha, 10 anos, eu vou te dizer que eu acho que ainda é um cenário curto. É curto prazo quando a gente fala em água, É curto prazo quando a gente fala em água, porque o Machadinho mesmo, ele é um córrego que antigamente ele já foi uma lagoa. Tinha peixe, o pessoal pescava, nadava, era um point em Araçatuba, né? E a principal nascente do Machadinho morreu, secou. Então hoje ele não tem condições mais de virar um lago, né? Por enquanto. Mas o interessante do projeto é que depois que você revitaliza a área, que você planta tudo, a nascente começa a aumentar, ela começa a fluir mais água, né? Então, em 10 anos eu não sei, mas
20, 30 anos a situação será completamente outra, mesmo porque terão as outras nascentes também que a Aquatuba vai trabalhar. Então, esse legado é um legado pessoal, é um legado do Bolívar, é um sonho que ele tem de fazer esse trabalho e deixar aí deixar esse recado mesmo para as pessoas, né? Como o Bolívar mesmo fala, quase tudo se fabrica, menos água. É verdade. Inclusive, pra gente... Fabrica, né? Pra gente encerrar, Bolívar, eu queria te fazer uma pergunta. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem ainda acha que ações como essa não fazem diferença, o que você diria? Olha, o ciclo natural da vida, tá, Sueli? É o nascimento, o crescimento e a morte, tá? Onde a matéria orgânica se decompõe, retorna ao meio ambiente, tá? Isso daí, surgiu aquele refrão da terra nascemos, da terra morreremos, tá? Na terra morreremos. O que eu falo, tá, é que, como a Suzana falou, água não se fabrica. Os grandes rios só tem por causa das pequenas nascentes. E os mares só tem por causa das pequenas nascentes dos grandes rios. Tá? Onde falta uma árvore, falta verde, falta vida, falta luz. Tá? E se não adianta também nós termos uma consciência, implantarmos, e o poder público não fiscalizar. Tá? Ou seja, Então, alguém tem que começar a dar o primeiro passo, né? Com certeza, tá? Eu vou falar uma coisa. Onde há vida, há esperança. Isso é muito bom. Bolívar, Suzana, muito obrigada mais uma vez. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, mas vocês estão aqui já